Olá, meu amigo e amiga. Segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, aqui no Brasil existe um ladrão, peculatário, vigarista, golpista, dissimulado, cínico e covarde que está ficando cada vez mais acuado. Isso porque os comportamentos criminosos dessa criatura nos últimos tempos aqui no nosso país estão sendo cada vez mais expostos e revelados por inquéritos da Polícia Federal e agora por uma contundente denúncia do Ministério Público Federal, da PGR, contra o chefe dessa Orcrim e seus membros. E o que faz um criminoso quando está se deparando com essa realidade pela frente? Eu tenho conversado aqui com vocês que a figura do inelegível vai tentar uma fuga. E hoje, para minha satisfação, estou vendo que isso já começa a chamar mais atenção de veículos de comunicação. Hoje tem uma reportagem, uma matéria, num jornal muito importante aqui no nosso país, que ventila exatamente isso que eu tenho conversado com vocês aqui no nosso Portal do José. Vou conversar com vocês mais sobre essa situação e também sobre a abordagem que os veículos de comunicação estão fazendo da denúncia que o PGR fez contra essa Orcrim e também a repercussão nessa extrema-direita absolutamente desnorteada e apavorada. Antes de entrarmos nos temas e mostrarmos aqui algumas imagens, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos nossos mais de 1 milhão de amigos e amigas aqui no nosso Portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com situações que foram abordadas ontem, foram pinçadas na matéria do Jornal Nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa assim muito complicada que o jornalismo aqui no nosso país tem feito no trato de questões que afetam a democracia aqui no nosso país. Vejam só, nós todos acompanhamos aqui no Brasil o que essa gente fez para destruir a nossa democracia. Alguns veículos de comunicação acompanhavam isso e salientavam ali que eram atos que visavam ali a destruição da democracia. Muitos se omitiram. A Rede Globo de televisão se omitiu completamente. Só quando teve o 8 de janeiro é que eles acordaram ali, aí tentaram limpar um pouco a barra, mas eles foram tolerando as lives golpistas do Bolsonaro, eles nunca aprofundaram o tema, nunca trouxeram especialistas, nunca advertiram a sociedade brasileira, porque isso fazia parte de um interesse muito grande, corporativo, da emissora, que representa também grandes grupos econômicos, porque manter Bolsonaro, manter ele sempre vivo, representa sempre manter uma figura como Paulo Guedes, que atua nos bastidores, como o grande articulador financeiro da destruição do Estado brasileiro e de direitos sociais. Então eles suportaram essa criatura e toleram, ele funciona sempre como um soldado de reserva. E aí vejam só, na matéria que o Jornal Nacional exibiu ontem, matéria de meia hora, era muito frequente eles fazerem isso que eu comecei a fazer aqui no nosso portal hoje. Eu coloquei as palavras como sendo de origem da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, como se eu não soubesse que essa gente cometeu crimes. E o jornalismo faz a mesma coisa. Eles estão dizendo assim, olha, segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro era golpista. Ué, não tem jornalismo no Brasil, não? Tinha crítico para analisar o que estava fazendo? Reparem só que isso passa de uma maneira muito tênue, né? Eles fazem uma matéria asséptica, vamos dizer assim, uma matéria absolutamente independente, totalmente sem nenhum tipo de carregamento nas tintas. Só quando eles fazem isso, eles fortalecem o discurso golpista, né? Acompanhe só esses trechos aqui. Criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Bom, então, segundo a PGR, aí eles sublinham isso, gente, várias vezes durante a matéria inteira. Vamos pegar mais um trecho aqui. 2018, e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. E para deflagrar o plano criminoso, segundo a PGR, Bolsonaro contou com auxílio direto. E aí vai a matéria. E, gente, mas são muitas vezes que a Rede Globo não viu nada. O jornalismo da Rede Globo não viu nada que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Tudo é segundo a PGR. Vamos lá, mais o trecho. Com isso, escudando Jair Bolsonaro e a organização criminosa. A PGR afirma que a estratégia se tornou ainda mais evidente nos discursos públicos de Bolsonaro. A matéria não exibe em nenhum momento essas falas golpistas do Bolsonaro. É sempre a imagem, mas sempre assim em off, né? Porque isso tinha que ser ressaltado para as pessoas fazerem uma conexão entre a denúncia que está sendo feita agora pelo Procurador-Geral da República e os fatos que se deram aqui no nosso país. Isso passa de maneira absolutamente
tranquila, uma forma absolutamente, supostamente isenta. Vocês imaginem só se existisse a Rede Globo na Segunda Guerra Mundial, no fim na descoberta lá do Holocausto, no tudo que aconteceu, né? Eles diriam o quê? Segundo o Tribunal de Nuremberg, pessoas foram transportadas e foram mortas. Segundo o Tribunal de Nuremberg, Hitler era o mentor da coisa toda. Segundo o Tribunal de Nuremberg... Vem cá. Então, são situações assim que são feitas de uma maneira muito sofisticada para transmitir essa ideia de isenção, quando, na verdade, eles acabam até ajudando, né? Que o discurso dessa gente da extrema-direita faça algum sentido para essas criaturas todas. E a linha editorial da televisão hoje está um pouco diferente dos jornalões, porque aqui, quando a gente pega o editorial do Globo de hoje, eles dão uma cacetada muito clara, né, fazendo média aí com as pessoas que assinam o jornal, enfim, as pessoas que acompanham o que pensam os donos do jornal, portanto, representantes de setores econômicos importantes aqui no nosso país. O editorial diz: denúncia contra Jair Bolsonaro é sólida e gravíssima. Cabe agora ao Supremo evitar atropelo e lentidão para que o julgamento tenha desfecho justo. Aqui no último parágrafo desse artigo, né, desse editorial, eles dizem: a denúncia da PGR está embasada não apenas em delações, mas em manuscritos, arquivos, planilhas, trocas de mensagens, áudios e depoimentos. A defesa de Bolsonaro divulgou nota manifestando estarrecimento e indignação. Segundo seus advogados, trata-se de denúncia inepta. Inepta é quando não tem pé nem cabeça, né? Nada mais distante da realidade. É uma denúncia consistente da mais alta gravidade. Por isso mesmo, caberá ao Supremo conduzir o processo com respeito às provas, à legislação e com toda a serenidade necessária para que se tenha um desfecho justo. Então, se a extrema-direita fica dizendo que são só narrativas, então ninguém pode ser condenado só por narrativas, né? Então, as defesas ali vão mostrar que narrativas, se não tiverem provas, vão conduzir a figura a nenhum problema, né? Só que os filhotes continuam agindo exteriormente, principalmente um, para tentar ganhar apoio externo para essa fraude que eles estão tentando implementar aqui no nosso país, de dizer que o Brasil é uma ditadura, que está tendo perseguição, etc, etc, etc. E aí eles partem para as bravatas, como eu mostrei ontem para vocês. Aqui esse trechinho final da figura, dizendo que, do filho do Bolsonaro, dizendo que a batata está assando, né? A batata de muita gente vai assar. Vamos reparar isso aqui. Unidos. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso tudo, dá uma olhada na live de ontem, que eu fiz com Paulo Figueiredo. Para bom entendedor, pingo é aí. Você vai ver que a batata de muita gente vai assar. Então, só pode dizer uma coisa. Ô trouxa, continue achando que a batata vai assar, porque como o senhor tem o apelido de Bananinha, eu acho que quem vai ficar assada é a banana, né? O Bananinha. Olha só que está num dos destaques de hoje das matérias dos jornais impressos. Essa situação aqui, que está na chamada da nossa capinha de hoje, né? Olha só que coisa... como é que a gente pode classificar essa criatura se não um ladrão? Quem está classificando é a Polícia Federal e a PGR. Militar relata ter dado 86 mil dólares a ex-presidente após vender joias. Mauro Cid também afirmou à Polícia Federal ter recebido ordem de Bolsonaro para falsificar cartões de vacinação da Covid. Gente, 86 mil dólares, pelo câmbio hoje, o câmbio paralelo, dá 500 mil reais. 500 mil reais que essa figura auferiu com joias subtraídas, no português, claro, joias roubadas, objeto de peculato, que é um crime específico dentro do Código Penal brasileiro, e que ainda não foi denunciado por isso, e que nós estamos aguardando aí. Certamente isso acontecerá aí no curso do julgamento do Bolsonaro. Esses outros inquéritos aí vão ser cobrados ao seu Paulo Gonet para que ele também fale sobre isso. E na extrema-direita, a negação total, né? Eles partem para a negação. Bolsonaristas alegam perseguição e pedem socorro a Trump após denúncia. Por isso do Bananinha está lá fora. Ações e falas dão pistas de que Bolsonaro pode fazer se a condenação e a ordem de prisão chegarem. Aquilo que eu tenho falado para vocês. Então hoje está no Estadão, coluna do Ricardo Correia. Ele está dizendo o seguinte: o Bolsonaro já deu várias pistas que vai querer fugir.
Quando terminou o mandato dele, ele foi para os Estados Unidos sem avisar ninguém, foi secretamente, nem o povo dele sabia que ele estava fugindo para os Estados Unidos, levou dinheiro, levou joias, transferiu conta para lá, enfim. Ficou lá malocado até quando ele percebeu que não tinha uma decretação de prisão preventiva. Depois, quando apareceu uma outra possibilidade, ele foi dormir lá na Embaixada da Hungria. E ele tem falado constantemente que em países onde, segundo ele, teve golpe de Estado e tal, os opositores pediram asilos em embaixadas. Então, ele está dando vários indícios que ele vai querer fugir. Então, olha, daqui a pouco não seria exagero colocar 2 tornozeleiras eletrônicas nele e braceletes eletrônicos também, até uma pescoceira eletrônica. Porque a criatura é covarde. Ele jogou todo mundo na fogueira, ele estimulou as pessoas a fazerem o que as pessoas fizeram, as pessoas foram para maluquice, foram para tentativa de golpe, deu errado, ele virou as costas, agora ele está dizendo que quer anistia para essas pessoas, quando na verdade ele quer anistia para ele mesmo. A extrema-direita fica com esse tipo de discurso aqui. Vamos pegar aqui alguns trechinhos aqui, vamos lá. Ele entregou a denúncia. Aliás, uma denúncia abstrata. A denúncia não tem nada ali. É só... Se a denúncia não tem nada ali, senhora ex-juíza banida da justiça por vagabundagem, desculpem que usar a expressão, tá? Mas foi que, estou traduzindo para português, claro, o que o Conselho Nacional de Justiça fez com a senhora que era juíza. Ela não ia trabalhar, bolsonarista, morcega, deixou um monte de processo lá parado, gente presa ali sem nenhuma resposta, e ela foi banida da magistratura e infelizmente ainda recebe um soldo, recebe uma graninha para continuar fazendo o que ela fazia antes, ou seja, nada, e agora conspirando contra a nossa democracia. Esse canal ontem, o Oeste Sem Filtro, era desespero atrás de desespero. Bolsonaro afirma que contra ele são manjados, que é fabricadas, né? Então, eles pegam aqui a jurista, né, a senhora Paula do Vôlei. Dá para ver que ela entende muito de Constituição brasileira, Estado Democrático de Direito, e ela também partiu para opinar. Vamos lá. Ou imaginar o que os advogados encontrariam, porque aqui nas minhas anotações, né, da madrugada, a peça, de novo, eu não sou advogada, eu não sou jurista, mas eu conversei com alguns advogados hoje de manhã e eu li algumas partes para eles, para eu tentar entender, e a resposta foi: Ana, não tem que entender, porque é isso que está aí, é uma peça frágil. A senhora conversou com quem? Com o Youssef, advogado Youssef, com o Ibis Gandra Martins? O que a senhora andou falando, hein? Porque essa gente aí anda fazendo julgamentos esquisitos, né, da legislação brasileira. Então a senhora devia opinar mais sobre esportes, né? Eu estou vendo que a senhora, nessa área de cidadania e direito, a senhora está longe do Brasil, tá confusa a senhora, viu? E aí ela veio com outra fala aqui também, porque agora eles estão achando que o Alexandre de Moraes vai ser processado nos Estados Unidos, que a casa vai cair. Eles ficam divulgando isso pela extrema-direita. Vamos lá. Estados Unidos, as pessoas e seus familiares têm juízes, têm promotores, têm políticos, são quase 40 pessoas. Então, Paula, eu acho que agora a exposição completa de quem é Alexandre de Moraes no CPF, o indivíduo, ela vai ser muito bem estabelecida aqui no Brasil. Eu expliquei para vocês ontem que isso tudo não passa de fantasia desse pessoal do universo paralelo. A justiça americana não tem interferência na justiça brasileira. O que eles querem lá é que a justiça norte-americana reconheça que um juiz brasileiro não pode fazer decisões lá dentro, mas, enfim, palhaçada. Tem absolutamente nenhuma possibilidade de acontecer um dano ao ministro Alexandre de Moraes, a não ser na cabeça dessa gente alucinada. O que vai acontecer de dano são grades que vão aparecer na frente do senhor Jair assim que esse processo todo for concluído e ele for sentenciado. E a cada instante eu vejo gente colocar mais lupa, né? Ontem eu disse para vocês que as penas poderiam chegar a 43 anos de cadeia. Hoje já há especialistas que dizem que, a partir de agravantes, as penas podem chegar a 50 anos só nessa denúncia. Tem outras que estão vindo por aí, tá? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, tem muita coisa para comentar com vocês e mais desespero dessa gente aí para a gente mostrar aqui no nosso portal, tá legal? Grande abraço, até lá, tchau!